Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE-AHA. Antes de iniciarmos os nossos estudos, gostaríamos de pedir a você que nos desse um like para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos e iniciar o estudo sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, da pergunta 237 a 244. Nós vamos dividir esse tema porque ele é um pouquinho extenso, então vamos dividi-lo em dois módulos. Todos nós já retornamos muitas vezes ao plano espiritual. No entanto, enquanto encarnados, a dúvida sobre o que nos acontecerá no término dessa existência permanece. Hoje nós vamos tirar algumas dessas dúvidas estudando essa parte do Livro dos Espíritos. Na pergunta 237, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? E eles respondem sim, além de outras de que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, que no entanto se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer, nos dizendo que o espírito, depois que ele desencarna, ele continua com as suas percepções, porque toda essa capacidade intelectiva está no espírito e não no corpo, no cérebro, por exemplo. O corpo, o cérebro é apenas uma máquina que sustenta, que dá condições que o espírito se manifeste. E na pergunta 238, são ilimitados os conhecimentos e as percepções dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? E os espíritos respondem, quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Por isso, não devemos acreditar em tudo que os espíritos falam através dos vários médiuns que existem espalhados pelo mundo afora. Porque os espíritos superiores, apesar de terem um grande conhecimento e de saberem muito mais, eles não estão à disposição para responder às questões tão rotineiras, tão vulgares que as pessoas costumam questionar através dos médiuns. E na pergunta 239, conhecem os espíritos o princípio das coisas? E eles respondem, depende da elevação e da pureza que hajam atingido. Acerca disso, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. E esses de ordem inferior são justamente aqueles que continuam a conviver com os homens no seu dia a dia, fazendo parte da sua rotina diária, que se afinizam de acordo com o grau de vibração das pessoas encarnadas. E justamente esses, não têm muito conhecimento. São espíritos que ainda estão num estado mais ou menos de perturbação, conforme a sua inferioridade. Na pergunta 240, a duração, os espíritos a compreendem como nós? A duração do tempo, os espíritos a compreendem como nós? Pergunta Kardec. E eles respondem não. E daí que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas, porque para os espíritos o tempo conta de maneira diversa, como nos diz Kardec na nota nesta pergunta. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se perdem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Ele faz essa comparação com o solo, na medida que nós temos aquelas fotos, na medida que a foto é tirada longe da Terra, o relevo da Terra desaparece.
E assim ele faz essa comparação com os espíritos, dizendo que o espírito, quanto mais elevado, mais despreendido e de forma diferente e num tempo diferente, ele percebe as coisas do plano espiritual. Na pergunta 241, ele vai complementando as informações. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e justa do que nós? Como é que eles entendem o momento presente? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz ideia mais justa das coisas do que o cego. Ele usa outra comparação. Os espíritos, quando desencarnados e num plano superior, ele enxerga muito melhor, ele tem uma consciência muito maior do que quando estamos encarnados. Os espíritos veem o que não vedes, logo apreciam as coisas diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Todas essas situações dependem da elevação do espírito. E ele continua complementando na pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento é limitado? E eles respondem: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Não é assim? Quando nós estamos aqui encarnados e começamos a lembrar as coisas do passado, ou temos o pensamento fixo em determinadas coisas lá no passado, nós trazemos esse passado para o presente, porque nós vivenciamos esse passado como se ele fosse presente. E muitas pessoas sentem dificuldade de se desligar desse passado, de perdoar, de esquecer, de deixar o tempo passado no passado. Verifica-se, então, eles continuam, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio aqui na Terra. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Os espíritos, quando libertos, quando livres do corpo físico, quando estão no plano espiritual, eles se sentem mais livres e eles recordam do passado, e aí vai depender do seu grau de elevação, com muito mais facilidade. Eles lembram de coisas que nós esquecemos quando estamos encarnados. Eles só não lembram, eles têm dificuldades e mesmo os mais adiantados não lembram do momento em que foram criados. Mas quanto mais evoluídos, mais distantes no passado, eles conseguem chegar às suas recordações. Na pergunta 243, e o futuro? Os espíritos o conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Esses espíritos muito evoluídos, que se aproximam mais de Deus pela elevação das suas vibrações, eles conseguem ver mais claramente o futuro, mas nem sempre eles nos revelam esse futuro, porque não é conveniente. E eles continuam a responder: depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele. Nós sabemos que o espírito, à medida que evolui, ele se aproxima mais de Deus. Mas como que ele se aproxima de Deus? Pela sua própria elevação espiritual, pela sua vibração, ele vai se conectando. Sua consciência vai se ampliando cada vez mais, ao ponto de chegar a espírito puro e de entrar em comunhão com Deus. De que forma nós não temos condições ainda de saber. Mas nesse estágio eles têm um amplo conhecimento, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, quanto das coisas várias que acontecem no universo.
Na pergunta 243A, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Então ele quer saber. E aqueles que alcançaram a perfeição absoluta, sabem de tudo mesmo? E eles respondem: completo não se pode dizer, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar, nos confirmando de que cada ser humano vai evoluir ao ponto de se tornar um espírito puro em comunhão com Deus. Mas Deus é um só e Ele é o que guia toda a humanidade e toda a sua criação. Na pergunta 244, os espíritos veem a Deus? Eles conseguem ver Deus? E eles respondem: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Muitas pessoas que não têm conhecimento espiritual e têm a visão de alguns espíritos, confundem essas visões, acham que são visões de Jesus, acham que são visões de Deus. Mas nós sabemos que são espíritos, espíritos bons, espíritos elevados, que vêm, que se comunicam, muitos se materializam, muitos dão informações, ajudam no progresso da humanidade, mas alguns confundem, acham que essas aparições são de Deus. E nós sabemos que para alcançar o estágio de ver Deus, de entrar em comunhão com Deus, é preciso uma perfeição que nós ainda estamos longe de alcançar. Na pergunta 244A, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ainda aí, como os espíritos se comunicam a todas as pessoas e dão informações e muitas vezes dão conselhos, ele quer saber como é que sabe que essas informações vêm de Deus. E eles respondem: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram secretos, avisos secretos, para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas, nos dizendo que nós recebemos sim, recebemos intuições, normalmente de nossos mentores espirituais, que são aqueles espíritos que se encarregam de nossas existências aqui na Terra. Nós recebemos intuições, nós recebemos avisos, conselhos desses espíritos, que, na verdade, estão a serviço de Deus, porque nossos mentores espirituais são como que os intermediários entre nós e os espíritos mais elevados. Então, eles vêm, eles nos aconselham. E os espíritos nos informam que quando estamos libertos do corpo, desencarnados, nós continuamos a receber esses conselhos, esses avisos, essas intuições, só que percebemos com muito mais clareza do que quando estamos encarnados, porque o corpo físico embota, ele evita um pouco, ele mascara, ele dificulta um pouco esse contato, essa comunhão com o plano espiritual. Por isso é importante nós estarmos sempre buscando elevar a nossa vibração. Através da oração, através da meditação, nós conseguimos com mais facilidade receber essas intuições do plano espiritual do que quando a gente passa o nosso dia sem lembrarmos da existência dele, sem lembrarmos de entrar neste contato tão saudável para nós espíritos. Aí nós não conseguimos perceber esses avisos, essas intuições.
Na pergunta 244b, Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Aqui ele já vai nos dar uma noção do que é o trabalho no plano espiritual. Trabalho em equipe, trabalho em escalas. Existem aqueles que são muito mais evoluídos, existem aqueles que estão em contato mais direto conosco. E eles respondem dessa forma: ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio de espíritos superiores em perfeição e instrução, nos dizendo mais uma vez que estes espíritos superiores, que são os guias da humanidade, que são nossos guias espirituais, que nos guiam, que nos orientam no nosso dia a dia, que nos dão a oportunidade de estarmos aqui encarnados, e eles nos ajudam muitas e muitas vezes com as suas intuições, com os seus conselhos sábios e amorosos. Vai depender de cada um de nós estarmos abertos e estarmos aptos para receber esses conselhos, porque muitas vezes nós não damos ouvidos, não nos habituamos a escutá-los, e o que nos acontece? Acontecem muitas coisas no nosso dia a dia, depois é que a gente vai perceber, poxa, mas eu havia pensado em fazer diferente, eu havia pensado como se um aviso me fosse dado, e realmente foi dado, porque eles nos avisam, eles nos orientam. Nós é que precisamos estar em contato com eles. Então, nós vamos dividir esse módulo em duas partes e vamos continuar no próximo encontro. Muito obrigada!